noite, pessoal. A gente vai trabalhar na aula de hoje sobre algumas explicações ainda que nós temos visto sobre o uso de certas expressões linguísticas que a gente às vezes tem um pouco de dificuldade. A gente vai trabalhar hoje principalmente sobre as questões de homônimos, parônimos, né? Pensar também a questão do uso dos porquês, que é o nosso primeiro slide aqui, pensar a ideia do uso das conjunções, principalmente as subordinativas, e quanto isso implica na colocação pronominal, que é algo que a gente já tenha trabalhado antes, mas que a gente vai reforçar pela aula de hoje. Então, começando aqui, a gente já pode ver nesse primeiro slide a questão do uso dos porquês. A primeira questão que a gente vai separar, né, existem 4 principais formas de como o porquê pode se apresentar dentro da nossa escrita. E a primeira delas é o porquê junto com um acento. Essa utilização desse porquê é quando nós tivemos a ideia de uma causa, né? Quando você quer passar aquele uso desse porquê como um motivo, uma razão pelo qual ele está sendo utilizado. É a ideia de usar o porquê enquanto um substantivo. Ele é substantivado dentro da lógica da frase que está sendo dita, pela ideia então de motivo, de razão, de causa de algo. Então, nos exemplos a gente vê aqui, né? O porquê de não ter comparecido à reunião já foi explicado. Então, seria assim, o motivo, né, de não ter comparecido à reunião, quando eu consigo substituir diretamente esse porquê pela ideia, por exemplo, de motivo ou de causa, ele vai então junto e com o acento. Tá? Essa mesma flexão pode se dar no plural, né, sobre questões então, numéricas. Então, ali eram tantos os porquês, eram tantos os motivos que começamos então a duvidar. Então, você percebe que esse uso desse porquê junto e com acento, ele vai estar sempre acompanhado de um artigo definido antes dele, porque ele carrega essa ideia de substantivação. Tá? Nesse caso aqui, a gente usa também porque daí se tem então dos motivos, né? Os seus porquês, né? Não necessariamente só o artigo, mas também acompanhado do artigo também com algum pronome possessivo que dê essa ideia. No caso aqui, os seus porquês, né? Os meus porquês, então seriam os meus motivos, os seus motivos. Então, quando a gente conseguir substituir literalmente esse porquê pela palavra de motivo, da causa, né? da razão de algo, a gente então vai usar ele junto com o acento. O porquê junto, mas sem o acento, ele equivale a uma conjunção causal que nós entendemos como pois. Tá? Então, quando eu consigo substituir ao longo de uma frase esse porquê por pois, ele vai ser junto sem acento. Tá? Então, que as pessoas reclamam, pois são mal atendidas. Então, elas estão reclamando por quê? Qual é o motivo? Qual é a causa? Né? Quando estiver essa ideia não substantivada, como nós vimos ali, não é você falar sobre assim, qual é o motivo, né? Quando você diz qual é o motivo, você substitui pelo junto com o acento. Quando você estabelece uma relação subordinada de uma frase, ela é, então, uma frase é causa da outra, esse porquê, substituindo então a conjunção causal pois, vai ser junto sem o acento. Tá? Você percebe que aqui eu não digo assim, as pessoas reclamam o porquê. Não é o porquê, né? Então, assim, eu não substantivei esse porquê. Então, por isso que ele vai sem o acento aqui. Essas dicas principais é uma maneira mais fácil da gente entender. Se estiver acompanhando de um artigo definido, os ou as, ele vai vir junto com o acento, porque ele está sendo um porquê substantivado. Se ele não acompanha disso e eu substituo ele por pois e tem sentido, né? Estabelece uma frase lógica, quando eu substituo esse porquê por pois, ele vai estar vindo com junto sem o acento. Como está no exemplo aqui abaixo, esperamos a presença de todos os membros da comissão, pois a sindicância precisa ser concluída hoje. Então, se eu consigo substituir diretamente por pois, esse porquê então vai ser junto e sem o acento. E aí nós temos os dois últimos formas de porquê, que é como eu passo a ser separado. Separado com acento ou separado sem acento. O sem acento como lá o anterior que nós vimos, que a gente substituía pelo pois, o separado sem acento a gente vai substituir porque ele tem essa ideia, esse que vai ter uma ideia de pronome relativo. Né? Então é a mesma coisa que eu dizer assim, esse porquê é a mesma coisa que eu dizer pelo que, né? Ou pelo qual, pela qual, ou no plural, né? Pelos quais, pelas quais. Então quando eu puder substituir por essas expressões, né?
eu vou então estar usando ele separado. Então, não informou o motivo pelo qual não compareceu à reunião. Então, ele não informou o motivo pelo qual ele não compareceu. Então, se eu substituo diretamente pelo qual e faz sentido assim, ele vai ser separado sem acento. Se eu substituir isso pelo menos por pois, para ver se seria junto, né, esse porquê. Não informou o motivo, pois não compareceu à reunião. Não teria sentido isso, né? Não fica uma frase lógica, né? Então, não é a substituição correta. Aqui seria pelo qual, por isso ele vai separado sem acento. Eu também vou usar separado e sem acento quando ele for representativo de um advérbio interrogativo, né? Como no início de uma frase ali, por que ele não veio trabalhar? Estou fazendo uma pergunta, né? Então ele vai ter essa substituição, né, sobre a ideia de qual a razão, qual o motivo para ele não ter vindo trabalhar. Então esse qual o motivo, qual a razão, numa interrogação, ele se coloca como um advérbio interrogativo, então também usado no início de perguntas, esse porquê sem acento. Tá? E o porquê com acento separado, ele vai sempre ser usado em finais de frase, tá? Interrogativas ou declarativas. No caso aqui da primeira é um final de frase onde você traz uma inquietação, né? Fulano de tal não fez isso, mas por quê? Né? Mas por que essa sua indagação, esse seu questionamento, ele vai estar vindo sempre separado dele com um acento, porque ele vai ser usado então como uma locução interrogativa de final de frase. Ou um sentido declarativo, né? O estudo não foi aprovado, mas eu não sei por quê, né? Por que ele foi? Qual o motivo? Não sei. Então, essa lógica de declaração, que você declara que não sabe algo, não entende o porquê daquele motivo, ele vindo ao final de frase, ele é separado e com acento. Se eu poderia usar aqui com acento e junto, se eu pudesse substituir por uma ideia de motivo, né? Mas eu não sei o motivo. Aí eu colocaria como, mas eu não sei o porquê. Daí se eu colocasse esse o porquê, esse porquê estaria junto com o acento, porque daí eu substantivei ele, tá? Então é um pouco as diferenças que a gente tem que entender quando usar cada um deles, as principais dicas como a gente viu. Se eu estou lendo aquela frase, uma frase que eu criei e que eu escrevi, e aí eu usei um porquê lá, daí eu fico na dúvida, substitua ele por pois, tem sentido, faz uma lógica causal direta, então é o porquê junto, sem acento. Se eu substituo pelo qual ou pela qual e faz mais sentido na lógica da frase, com essa substituição, então ele vai ser separado sem acento. E a mesma coisa, se eu estou usando um final de frase interrogativa ou declarativa, ele vai ser separado com acento. E se eu estou usando esse porquê com uma ideia de motivo diretamente, assim, né, a palavra sendo diretamente substituída pela palavra motivo, né, por um substantivo, o porquê substantivado, então que precede a ele ou a, ou algo assim, né, então o porquê de algo, ele vai ser junto com o acento. Tá? Então essas são as dicas mais gerais para a gente começar a tentar memorizar, quando a gente estiver sempre escrevendo, a gente lembrar desse tipo de dica para poder então usar corretamente o porquê. Bom, aí nós vamos para as questões das conjunções. A conjunção é interessante no processo de escrita porque ela vai trazer aquilo que a gente estava mencionando antes, que é essa ideia desse uso desse porquê. O porquê ele é configurado também, pode ser também configurado como uma conjunção, né, em alguns casos e alguns momentos. E existem inúmeras outras que vão passar sentidos. Né? O porquê pode ser uma conjunção quando ele passa a ideia que nós estamos lá de causal, né? De uma ideia então de uma locução, de uma conjunção causal. Mas existem outras, né? Que a gente vai ver então a partir de agora. Existem então conjunções coordenativas que são aditivas, que têm um sentido de unir uma frase com a outra, seja pela afirmação ou pela negação. Quando for pela afirmação, né, vai ser a conjunção e, quando for pela negação, vai ser a conjunção nem. Tá? Então, aqui no sentido nós temos exemplo, o embaixador compareceu à reunião e manifestou o interesse do seu governo no assunto. Se eu quiser fazer uma negativa disso, o embaixador não compareceu à reunião nem manifestou o interesse de seu governo no assunto. Então, aqui é uma conjunção aditiva que eu posso usar unindo frases que... O que é interessante entender aqui que é a conjunção coordenativa? Porque são conjunções que
se utilizam em duas frases que teriam sentidos sozinhas. Cada uma dessas frases teria sentido sozinha. E aí você usa essa partícula, né, de conjunção aditiva para poder simplesmente agregar uma ideia a outra. Tá? Então, por isso que elas estão aqui como conjunções aditivas. Além das aditivas, nós temos as adversativas, tá? Que relacionam pensamentos, né, que não é para agregar e somar uma ideia a outra por afirmação ou negação, é o inverso, é você unir frases onde uma contrasta com a outra, né, ou se oponha a ela. E aí nós temos várias expressões adversativas que nós podemos usar, as conjunções porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, né? Nas linguagens oficiais, comunicações oficiais, a gente usa muito a expressão não obstante, e ela traz essa mesma ideia de adversativa, como se eu pudesse usar um porém. Então, quando eu percebo no meu texto que eu estou usando demais porém, ou estou usando demais assim, né, essas expressões com o próprio mas aqui, que a gente usa muito, a gente pode lembrar que existem outras que eu posso simplesmente substituí-las para não ficar repetitivo o uso das mesmas conjunções. Então aqui, o piloto gosta de automóveis, mas prefere deslocar-se em aviões. Então assim, se eu substituísse isso por não obstante ou entretanto, teria o mesmo sentido. Tá? O piloto gosta de automóveis, contudo, prefere deslocar-se em aviões. Então eu posso usar esses outros recursos de conjunções para não ficar repetitivo na minha escrita, no meu texto. Aqui nós temos o uso com um porém, poderia usar aqui um não obstante, né? O piloto gosta de automóveis, prefere, não obstante, deslocar-se em aviões. Teria o mesmo sentido, a mesma frase, o mesmo emprego que é dado aqui. Além das aditivas e das adversativas, nós temos também as alternativas e as conclusivas. As alternativas é justamente que passa essa ideia de uma coisa ou outra, né? Eu posso usar expressões como quer e quer seja isso, quer seja aquilo, ora faz tal coisa, ora faz outra. Então, várias outras expressões que podem então me permitir, né, coordenar uma frase com outra no sentido de alternâncias, né? Então aqui o presidente irá ao encontro, né, de automóvel ou de avião, né? Ou posso usar a partícula ou em dois lugares, ela é facultativa, ou eu só uso no momento que eu apresento a segunda alternativa. As conjunções conclusivas, elas passam então justamente uma ideia de fechamento, né, de síntese, de conclusão de um enunciado. Então, para isso nós temos, por exemplo, usar a ideia do portanto, consequentemente, ou por conseguinte, logo, né? Então aqui a inflação é o maior inimigo da nação, por conseguinte é meta prioritária do governo eliminá-la, né? Logo é meta prioritária do governo eliminá-la. Então nesses casos a gente pode se utilizar dessas diferentes conjunções para que a gente possa estabelecer uma linguagem mais fluida e também mais que a gente diria assim, com mais rigor de escrita, porque você não cria vícios a usar sempre as mesmas expressões, sempre as mesmas conjunções. É uma coisa que a gente observa muito, né, em comunicados ou em escritos, o uso corriqueiro da mesma conjunção sempre, está sempre usando o porém. Não, calma, a gente tem outros recursos de conjunções que a gente pode usar, que trazem a mesma ideia, seja ela adversativa, seja ela conclusiva, alternativa ou aditiva, tá? Essas conjunções também se sintetizam ainda coordenativas como, para a gente finalizar essas conjunções coordenativas, as explicativas, que nós vimos lá anteriormente com a ideia do porquê e do pois, que a gente estava explicando, né? Quando eu posso substituir justamente por pois, ele vai ser então uma conjunção explicativa que tem essa ideia então de justificar algo, né? Então aceite os fatos, pois eles são espelho da realidade, né? Eu poderia substituir isso pelo porquê, né? Junto, sem acento, quando eu uso com a mesma ideia, então, depois, que é uma lógica, então, explicativa, causal, para justificar a frase anterior. Aí nós finalizamos as conjunções coordenativas. O que são essas conjunções que nós vimos? Então, conjunções que unem frases que sozinhas elas teriam um sentido, mas o objetivo então é uni-las para que se traga mais informações, seja para concluir uma ideia, seja para alternar as ideias, seja para mostrar uma questão adversativa, né, de alternância,
Aí a gente tem que entender que as orações, quando elas são criadas, elas podem estar configuradas assim, com o uso da conjunção, né, para unir frases que sozinhas teriam o seu sentido, né, compreendidos, mas você busca então trazer mais explicações agregando frases a elas. Aí nós vamos ter outros tipos de conjunções que são postas em frases onde elas não teriam sentido se não houver a conjunção para unir as duas, três frases que estiverem em uso. E essas conjunções são as conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas elas se separam em substantivas, adjetivas e adverbiais. As substantivas e as adjetivas elas não são muito utilizadas. Elas, enfim, o hábito quando se utiliza é pouco frequente. E a presença das conjunções, elas são mais fortes nas adverbiais, tá? Então, por isso que a gente vai se focar aqui nessa nossa aula de explicação nas conjunções subordinativas adverbiais, porque as substantivas e adjetivas, elas não fazem tanto uso, quando são utilizadas, desse tipo de conjunção. Aí nós temos lá, como conjunção subordinativa causal, a gente pode usar a mesma lógica que nós vimos usar antes, do porquê ou do como, passando essa ideia de causa, como exemplo aqui, né? Como o general havia falecido, o coronel assumiu o comando. Né? Então, assim, eu preciso dessa frase para poder entender a outra. Então, a ideia é de uma causa. Essa frase que eu estou dizendo aqui só está acontecendo porque ela, então, causa de uma outra, né? Que foi o falecimento, no caso ali, do general. Quando eu uso como com essa ideia, então, de causa, eu posso usar nessa perspectiva. Assim, posso usar também o já que, visto que, uma vez que. Então, para não ficar toda hora também no meu texto usando só porque, eu posso substituir por essas questões. O coronel assumiu o comando, já que o general havia falecido, visto que o general faleceu. Então, também são conjunções de escrita, né, subordinativas que unem uma frase na outra para poder criar sentido, né, no caso aqui de causa para elas. Eu posso trazer também, às vezes, um sentido de concessão. O que é isso? Quando eu uso, então, uma relação que se opõe à frase que eu estou relacionando a ela. Então, o orçamento foi aprovado, embora os preços estivessem altos. Então, assim, você passa aqui que é uma concessão. Isso aconteceu, mas não era o ideal que tivesse acontecido, né? Porque assim, então você percebe que é uma frase que tenta contradizer ou opor-se à frase anterior. Então, nesses momentos onde essas conjunções elas forem subordinadas com uma ideia de concessão, quando elas forem concessivas, eu vou usar dentro dessa lógica. E nesse caso, como nós vimos, a gente usa muito a ideia do embora, né? Mas a gente pode substituir isso por outras expressões concessivas, como quanto, ainda que, né? O orçamento foi aprovado, posto que os preços estavam altos, ou ainda que os preços estivessem altos. Então você pode usar de conjunções distintas que passam essa mesma ideia. Tá? Isso aqui é sempre importante só para a gente frisar que existem essas alternativas, né, de uso de conjunções que não são sempre as mesmas que a gente está muito acostumado a utilizar. Além dessas, as conjunções subordinativas adverbiais, elas podem ser condicionais, né, onde eu uso a ideia do caso, ou se, contanto que, sem que, uma vez que. Né? Então, o presidente baixará uma medida provisória se houver necessidade, dado que haja necessidade. A gente só tem que lembrar que, às vezes, quando você usa uma expressão ou outra, você muda a articulação do tempo verbal, né? De como você vai conjugar esse tempo. Tá? A conjugação do verbo tem que estar vinculada à expressão que você usa. Tá? Então, no caso aqui, contanto que, o presidente vai instalar uma medida provisória, contanto que haja necessidade. Tá? Então, a gente tem que sempre lembrar que existem essas possibilidades de uso de outras conjunções, não apenas aquelas que a gente está muito habituado a utilizar. E aqui uma das coisas que a gente vai usar muito na escrita acadêmica, né, que a gente utiliza muito na escrita acadêmica, as soluções
as conjunções, né, subordinativas adverbiais conformativas, como você diz assim, né, segundo, conforme tal ideia, como fulano de tal disse, ou de acordo com, consoante com as ideias de determinado autor. Então isso tudo tem a ver com uma ideia de conformação, né? Você se conforma à fala de outra pessoa e realizando uma paráfrase, que a gente diz que é em torno disso. Tá? Então, as conjunções subordinativas adverbiais conformativas, elas vão ter essa ideia. Despachei o processo conforme determinava a praxe em vigor, né? A consoante determinava, o segundo determinava a praxe em vigor. Então, isso tudo são alternativas, né? Então, de conjunções que a gente pode utilizar quando a gente quer passar alguma ideia. Aí, além dessas todas, nós temos também as adverbiais comparativas, consecutivas e finais. Comparativas, que, do que, como, quanto, né? Então não é tão importante como o respeito aos direitos humanos, não é tão importante quanto o respeito aos direitos humanos, né? Então eu posso sempre substituir uma expressão pela outra. Consecutivas, aqui vinculadas então a uma ideia de modo que, ou de maneira que tal a atividade seja realizada, ou tal que tal argumento foi feito, né? Então aqui o descontrole monetário era tal que não restou outra solução senão o congelamento. Tá? Então eu passo uma ideia de consecução de uma ideia, né? Isso aqui aconteceu e a consequência é o que, né? Então, e aí também nós temos as adverbiais finais, né? Para que, o porquê, a fim de que. O a fim de que a gente tem muito hábito de usar pouco ele, né? Ou quando usa, às vezes também usa errado, unindo, né? Quando tem essa ideia de finalidade, né? Então de um fim a ser alcançado, ele vai estar sempre separado, né? A gente pode sempre lembrar assim, se tem um D depois, esse a fim vai ter que estar sempre separado. Então o pai trabalha muito a fim de que nada falte aos filhos, né? Com a finalidade, ele trabalha por quê? Para a finalidade qual é? Para que nada falte aos filhos. Então a lógica da frase só existe sentido porque existe essa conjunção, então subordinando uma frase à outra, nesse sentido então de finalidade que se passa. O pai trabalha muito para que nada falte aos filhos. E aí nós temos para finalizar as conjunções subordinativas as proporcionais e as temporais, né? Proporcionais então vem à medida que tal atividade vai acontecendo, outra acontece, ou a proporção, as taxas de juros aumentavam à proporção que a inflação crescia, ou na medida que a inflação crescia, à medida que, né? E aí assim, ao passo que a taxa de juros aumentava ao passo que a inflação crescia. Então, três, né, expressões de proporção que a gente pode usar para não ficar usando sempre a medida que pode usar essas outras. Aí temporais aqui, o acordo será celebrado quando alcançar-se um entendimento mínimo. Apenas iniciado o mandato, o governador decretou a moratória da dívida pública ao Estado, né? Então, apenas em que sentido? Em sentido de tempo, né? Recém que se iniciou isso, né? Depois que iniciou o mandato, apenas iniciado, né, o mandato, então logo que iniciado o mandato, então várias maneiras temporais de poder expressar então a ideia então de tempo, não usando sempre quando ou né, antes ou depois que, podendo usar outras conjunções subordinativas temporais para então enriquecer o nosso texto e a nossa forma de escrever.